Bom, pessoal, então peço desculpa, mas eu já vou mostrar o gráfico pronto, porque a gravação deu problema, né? Mas, bom, vocês devem ver apenas um salto em que já aparece esse gráfico, só explicando então agora o formato desses gráficos, né? A primeira coisa é que o gráfico mais fácil é esse preto, que é o do custo fixo médio, né? Porque como vocês podem ver, o custo fixo médio ele só cai. Por quê? Porque eu vou diluindo cada vez mais ele à medida que eu aumento a produção. Então, é exatamente isso que acontece. Ele vem do infinito, no sentido que ele é uma assíntota, cai e vai até infinito, no sentido que até virar zero, né? Depois, o segundo gráfico que é interessante é o do custo variável médio, que está aqui, né? Como eu tinha falado, ele cai e depois volta a subir, né? Que está aqui em vermelho, ele cai e volta a subir em vermelho. E o custo médio, que é a composição dessas duas coisas, esse gráfico preto mais esse gráfico vermelho. O que é interessante é vocês verem que ele também tem o formato do custo variável médio, que é o que predomina, com uma característica, né? A diferença entre o verde e o vermelho ela é grande no começo, porque o custo fixo médio é grande, né? Essa diferença é grande, ela vai diminuindo até atingir, ficar bem pequeno, porque esse pedaço, que é a diferença, acaba sendo bem menor. Depois eu queria mostrar uma propriedade gráfica relacionada ao custo marginal. O custo marginal que está aqui em azul, né, até não ficou muito bom o gráfico, mas ele tem uma característica interessante. Pensa o seguinte, o custo marginal está aqui abaixo do custo variável médio. Estão vendo aqui? Então, se o meu custo marginal, que é o quanto custa cada unidade adicional, é menos do que quanto ele custa na média, significa o quê? Significa que o custo variável médio vai cair, porque a unidade adicional custa menos. Então, enquanto esse gráfico em azul estiver abaixo do vermelho, ele vai estar puxando, entre aspas, esse vermelho para baixo. Ele será um gráfico decrescente, enquanto o custo marginal for decrescente. Quando acontece essa virada aqui, e o custo marginal se iguala ao custo variável médio, depois passa a ser superior, acontece exatamente o contrário. Se cada unidade adicional custa mais do que o custo variável médio, então ele vai puxar para cima o custo variável médio. Isso acontece não só para o custo variável médio, mas também para o custo médio. Mesmo comportamento, caindo, quando cruzou, passa a subir. Então, reparem bem nessa observação, né? O cruzamento do custo marginal com o custo variável médio e o custo médio indica os seus pontos de mínimo, né? Por quê? Porque o custo variável médio é mínimo aqui, quando ele cruza, e o custo médio é mínimo aqui, quando o custo marginal cruza. Então, o custo marginal, ele não só puxa a tendência, se ele estiver abaixo, para baixo, se ele estiver acima, para cima do custo variável médio e do custo médio, como ele também, o cruzamento dele indica o ponto de mínimo. Tudo bem?